colocar em pé e adorar o Senhor nessa noite? Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. O Senhor nos acolhe mais uma vez, somos acolhidos por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Por favor, sente-se. Mas sentando-se, abra a sua Bíblia no Salmo 117. Salmo 117. Salmo 117 diz assim: este é o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite. Este é o motivo pelo qual nós devemos sempre nos apresentar diante do Senhor. Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse é o motivo da nossa existência, esse é o motivo da vida, esse é o sentido da vida. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, louvado seja Deus.
por que nós louvamos ao Senhor? Louvamos ao Senhor pela sua misericórdia. O texto diz isso. Louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, mas louvamos ao Senhor pela sua grande fidelidade. Por isso nós devemos sempre nos lembrar. Louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, porque Ele é a misericórdia. Louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, porque Ele é fidelidade. Então, louvado seja Deus, e que eu e você possamos ter esta atitude sempre de louvor ao Senhor, porque Ele é misericordioso e porque a sua fidelidade é grande, é enorme. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos acolhe nesta noite. Nós estamos aqui para louvá-lo pela sua misericórdia, pela sua fidelidade e tantos outros atributos que o nosso Senhor tem, que o nosso Deus tem. Mas também somos chamados pelo próprio Deus, que é santo, a confessarmos os nossos pecados e as nossas falhas diante dele. Por isso, mais uma vez, abra sua Bíblia, ainda no livro dos Salmos, mas agora no Salmo 51. É só você voltar algumas páginas da sua Bíblia, Salmo 51, que diz assim, do verso 1 até o verso 4. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a sua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E o verso 4 diz: pequei contra ti somente o fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A confissão de Davi aqui tem como base, apenas como base, ou tudo, a graça do nosso Senhor. Então, confissão é o quê? Geralmente nós fazemos isso nesse momento de culto, mas confissão é o quê? É dizer aquilo que Deus não sabe? Isso não é confissão, porque Ele já conhece todas as coisas. Isso seria impossível. Confissão também não é a gente ficar reclamando. Confissão também não é culpar, apontando o dedo para o outro, sem que eu aponte, em primeiro lugar, o dedo para mim mesmo. É muito mais do que isso, confissão. Confissão é, segundo Max Lucado, é uma confiança radical na graça, uma proclamação de nossa confiança na bondade de Deus. Ou seja, a graça de Deus, e somente a graça de Deus, cria em cada um de nós uma confissão honesta e sincera diante de Deus. Por isso, convido a você a fazer isso agora, a confessar diante do Senhor, que a graça do nosso Senhor, a graça salvadora, a graça sustentadora, ela esteja presente, claro, sabemos não só nesse momento, mas neste momento, para que nós possamos fazer isso com transparência, com honestidade de coração. Não apenas por um momento de culto em louvor a Deus, onde o pastor está à frente dizendo, confesse os seus pecados. Não, a palavra de Deus diz que eu e você, nós devemos confessar os nossos pecados. Porque Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E é isso que Ele quer fazer. Esse é o desejo do nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa as nossas ofensas. Mas nós precisamos confiar apenas na graça. E confiando na graça, nós confessamos de forma honesta diante do Senhor os nossos pecados. Por isso eu convido a você a se apropriar desse texto e dizer: Senhor, tem compaixão de mim, segundo a sua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Feche seus olhos, ore a Deus e diga isso: Senhor, apaga as minhas transgressões. Que a tua graça crie agora no meu coração uma confissão verdadeira, uma confissão honesta. É isso que nós queremos, Senhor. Alicerçados na tua graça, nós confessamos os nossos pecados.
Eterno Deus, nós confessamos que nós temos uma multidão de pecados. Nós pecamos e agora, Senhor, de forma verdadeira, honesta, nós confessamos isso diante do Senhor. Nós confessamos que somos pecadores. Nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas omissões. Tudo, Senhor, que fizemos que foi contra a Tua vontade. Nós confessamos isso agora, Senhor. Confessamos todo o culto do nosso coração que desagrada a Tua vontade. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações por meio das nossas mãos, as nossas não ações, Senhor, as obras que deixamos de fazer, as pessoas que deixamos de socorrer, de assistir. Senhor, tem piedade, tem compaixão de nós, Pai da misericórdia. Que o Senhor estenda sempre a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, porque somos pecadores e carecemos todos os dias da sua graça sendo derramada sobre cada um de nós. Nós confiamos na tua graça, confiamos na tua misericórdia e sabemos que o Senhor apaga, que o Senhor limpa. Não existe pecado que o Senhor não possa apagar. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Até aqueles que muitos de nós achamos, entendemos, pensamos, este o Senhor não perdoa. A tua palavra nos garante que o Senhor apaga as nossas transgressões, todas, sem exceção. Então, nesta hora de culto ao teu santo nome, Senhor, nós te pedimos, vem mais uma vez com a tua graça e com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, lavando e purificando a cada um de nós. Nós queremos prestar um culto ao Senhor, lavados e purificados. E é na certeza e na convicção, a fé que nós temos, de que o Senhor faz isso, porque nós estamos alicerçados na tua graça. Nós confessamos os nossos pecados. E é no nome de Jesus que nós oramos, lavados e agradecidos. Amém. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Nós queremos, deixa eu ver se tem visitante, queremos agradecer aqueles que estão conosco pela primeira vez. É uma alegria muito grande em tê-los aqui conosco e que você se sinta muito bem. Esta é casa de oração, esta é a casa do Senhor. É mais um ramo da igreja do Senhor Jesus espalhado por toda a terra. E nós nos reunimos aqui no nome dele, e é no nome dele que nós damos as boas-vindas, dizendo que é uma alegria imensurável no nosso coração por tê-los aqui conosco nesta noite, né? Você que já está aqui conosco já há um bom tempo, também uma alegria muito grande em ter você aqui neste culto em louvor a Deus. Você recebeu o seu boletim nessa noite? Todo mundo recebeu? Alguém não recebeu? Levanta a mãozinha, por favor. Ela não recebeu. A Mercedes não recebeu. Isso. Quem mais não recebeu? Recebeu, Larissa? A Larissa não recebeu. Mais alguém? Oscar também não. Muito bem. Por favor, fique atento ao boletim. Nós temos ali uma mensagem do presbítero Mário, que não está conosco, está em Londrina, por uma questão familiar. Mas é uma mensagem muito interessante, que ele postou uns dias atrás no Facebook. Eu tomei a liberdade de pedir ao presbítero para dar um título à mensagem, e achei muito apropriado o título: A Vida Não é um Festival. Então, por favor, leia, seja edificado por essa mensagem, e também depois você pode compartilhar o boletim com outras pessoas, pessoas até não da nossa comunidade, mas você pode compartilhar com outras pessoas. Todos os avisos são importantes. Todos são importantes, né? Dia 8 nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Aqui tem um breve resumo, porque esse dia foi escolhido, mas você pode pesquisar um pouco mais. Mas eu gostaria de destacar 2 avisos. O primeiro aviso é que no dia 25 de março, às 9h30, acontecerá aqui a Assembleia Ordinária.
para a prestação de contas da tesouraria, movimento eclesiástico e assim por diante, tendo por base o artigo 14, a linha 1 da nossa Constituição, da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, como presidente do Conselho, nós estamos convocando, e precisamos fazer isso com um tempo hábil, seguindo a própria Constituição, e você que é membro maior da igreja, você que é membro batizado, professo, você está convocado a participar. Haverá escola bíblica dominical depois, normalmente, porque geralmente nós fazemos a assembleia em meia hora, ok? Então nós teremos escola bíblica dominical normal. Nós inserimos no boletim de março um aviso pertinente ao mês de abril. Para quê? Para que você possa se programar. Então no dia 1º de abril, você pode acompanhar aí no seu boletim, às 6h30, acontecerá aqui no templo o culto da ressurreição. Quem esteve aqui em 2013 no culto da ressurreição? Levanta a mão, por favor. Pouca gente. Então você terá a oportunidade, né? Eu sei que você levanta cedo mesmo, e você estará aqui conosco às 6h30 no culto da ressurreição. É domingo de Páscoa. É domingo de Páscoa. Fique tranquilo que você terá um tempo necessário para que você desfrute desse dia com a sua família. Então nós estaremos aqui às 6h30 nesse culto da ressurreição, com a Santa Ceia. Teremos a apresentação também, o Vozes para Deus também vai louvar a Deus, com cânticos, com hinos que estão sendo preparados. Teremos algumas coisas a mais também. E depois haverá um café da manhã, porque o culto começará às 6h30, certo? Provavelmente, 8h nós já encerramos, nós vamos ao fundo e vamos tomar um café. O que é que você tem que trazer? Procure a diaconisa Madalena. Né? Quem fazia isso antes era a tia Elvira. Né? Mas a tia Elvira está com o Senhor. Então, a Madalena está substituindo a nossa tia Elvira, que fazia isso espontaneamente, né? E fazia muito bem. Então, procure a Madalena. Se você não procurá-la, ela vai procurar você, para saber o que é que você tem que trazer, certo? Gostaríamos que toda a igreja viesse. 2013, o templo estava lotado disso. Mesmo você faltando, você que não levantou a mão, nós tivemos o templo lotado aqui naquele culto. E foi um culto muito bonito, né? Culto da Páscoa, da ressurreição. Tá? E esse ano nós jogamos às 6h30, o certo é fazer às 6h. Por que fazer às 6h? Eu estou instituindo quiz pastoral, né? Domingo passado eu fiz usei o seu nome, Oséias, que era o primeiro nome de Josué, né? Faltou eu falar que mora em Cafeara, o Josué, né? Mas aí o pessoal, a mulher do pastor lembrou, né? Por que às 6h, gente? A hora que Jesus ressuscitou, a gente não sabe, né? Certo? É o horário que as mulheres foram ao túmulo, ao templo, ao túmulo. Não tinha templo naquela época, né? Tinha o templo lá, a sinagoga e tal, né? Mas não o templo como nós conhecemos, né? Mas por isso, esse horário que as mulheres foram ao túmulo e o túmulo estava vazio, porque ele está vivo. E ele está sentado à direita de Deus Pai, neste exato momento da história, com a chave da história dada pelo próprio Deus nas suas mãos, e nós aguardamos o retorno, a volta do nosso Senhor. Enquanto ele não volta, nós continuamos cultuando, nós continuamos participando da Eucaristia da Santa Ceia. Então, por favor, procure a Madalena, dê lá o seu nome, eu vou trazer isso, vou trazer aquilo, né? E venha com toda a sua família. Será importante nós nos reunirmos aqui, como igreja, celebrando a Páscoa, celebrando não a morte, celebrando a vida, celebrando a ressurreição, né? E a garantia que eu e você temos, de que nós também vamos ressuscitar no último dia. Eu creio que isso é maravilhoso. Pode dizer amém por isso? Amém. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, né? Sabermos que por intermédio de Cristo, nós temos certeza e convicção da salvação, né? É a graça salvadora que alcançou a nós que estamos aqui como comunidade da fé.
Temos mais avisos, por favor, leia, esteja participando daquilo que acontece na vida da igreja. Vamos ficar em pé? Deu tempo aí para você descansar um pouco. Eu sei que para alguns o domingo foi meio corrido, com a cavalgada. Alguns trabalharam, outros participaram. Mas esse momento nós louvamos a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Então você que ainda não consagrou este mês o seu dízimo e a sua oferta, por favor, pegue o seu envelope, nós vamos orar a Deus, agradecendo e consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Para isso, eu convido ao Robertinho, diácono Robertinho, para que ore a Deus, agradecendo e consagrando os dízimos e as ofertas. Quero me mover somente em ti, me fazes seguir Jesus, toda a minha vida está em ti. Todo o meu andar é só em ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em ti. Sopras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Quero me mover somente em ti, me fazes seguir Jesus, toda a minha vida está em ti. Andar é só em ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em ti. Sopras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá. Pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. É meu prazer o teu querer, pra te adorar foi que eu nasci. Em espírito e em verdade, onde flui o amor. Abriu mão da sua glória
e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedecer até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe
da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos orar? Vou pedir para que o presbítero Elias faça esta oração pelas crianças que saem para o culto infantil e para nós que ficamos aqui, já pedindo que Deus esteja preparando os nossos corações para que eu e você possamos ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Então vamos orar? Amém. Amém. Ainda em pé, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Capítulo 1. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Naum, capítulo 1, verso 1 até o verso 10. Como esse livro é um pouquinho mais difícil para achar, nós gostaríamos e precisamos fazer isso nessa hora de culto a Deus. Talvez alguns aqui não saibam nem quem é, mas seria interessante que você pesquisasse quem foi este homem. Na última quarta-feira, aprove ao Senhor chamar mais um servo para a glória, o reverendo Batista Billy Graham. Quantos aqui, vamos fazer um quiz outro, né? Eu estou gostando desse negócio. Quem aqui já ouviu falar em Billy Graham? Esse homem, ele foi recolhido pelo Senhor aos 99 anos, na última quarta-feira. Se você não sabe quem é Billy Graham, você não sabe quem é o maior evangelista do século XX. Billy Graham deixa um legado para mim e para você. Billy Graham deixa um grande legado para nós. Nosso irmão, que está com Cristo agora, né? Mas como ele mesmo dizia, não fique triste, porque ele não morreu. Ele está de volta na casa do Pai. Este homem pregou para multidões de pessoas. Se não me falha a memória, chega na casa de quase 200 milhões de pessoas, em todo o mundo. Ele esteve presente em 198 países do mundo. E o legado que esse homem deixa para mim e para você, nós cristãos, nós que somos irmãos em Cristo Jesus, é de que, por que é que o seu ministério deu certo? Porque ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. Billy Graham nunca esteve envolvido em nenhum escândalo, em absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Ele tinha algumas regrinhas, né, que ele tinha. Uma delas era nunca ficar sozinho com uma mulher. Billy Graham tinha certas regras, e ele levou isso até o fim da sua vida. Por isso, esse homem, se você não conhece, entra lá. Deixa de ficar vendo aquelas coisas que você vê no Facebook. Vai lá no Google, digita Billy Graham e pega a biografia desse homem. E leia o que ele fez. Ele deixa um legado para a gente, que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Aí a gente tem autoridade para a coisa, né? E Deus honrou a vida desse homem e o recolheu na última quarta-feira. Estive lendo e a sua morte foi muito tranquila, né? Muito tranquilo, né? Morreu na sua residência.
e que eu e você possamos orar pela família enlutada. Ah, pastor, é lá nos Estados Unidos. Mas é um irmão nosso que foi recolhido. O ministro do Evangelho, pastor Batista, que pregou o Evangelho. E fica esse legado, que eu e você precisamos fazer isso. E o Evangelho que ele pregou não é esse Evangelho barato, não é essa graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Ele pregava a graça, a graça. Ele pregava a cruz, arrependimento. Né? Ele fez grandes cruzadas pelo mundo todo. Então, faço menção aqui que eu e você possamos orar pela família e que possamos nos espelhar nesse homem, que deixa um grande legado para mim e para você. Um exemplo para todos nós. Né? Era pecador como eu e você, mas deixa um legado muito interessante. Naum, capítulo 1, verso 1 até o verso 10, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo, por favor, a leitura da palavra de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita, provavelmente de uma cidade lá perto da Galileia, por isso ele é chamado de Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Preste atenção no verso 7. O Senhor é bom. Depois de tudo isso, ele diz que o Senhor é bom. O Senhor é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Verso 7 diz assim: o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Por favor, sente-se. Nós já oramos, pedimos ajuda e a orientação do Espírito Santo de Deus, e cremos que o Senhor vai falar conosco nesta noite, e confiamos nisso, porque todas as vezes que vamos à palavra do Senhor, Ele sempre fala aos nossos corações. Estou encerrando uma série de mensagens, recordando a palavra, trazendo algumas mensagens que já foram pregadas aqui, e com certeza você não se lembra. Então é importante nós relembrarmos algumas mensagens, algumas reflexões que o Senhor trouxe para nós. Até porque, como disse no último domingo, talvez naquele momento, e essa mensagem foi pregada em 2015, você estivesse vivendo um outro momento da história da sua vida. E hoje você está vivendo outro. Ou está vivendo o mesmo daquela época. Se é positivo ou negativo, eu já não sei. Você sabe e Deus sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Muito bem. Hebreus capítulo 11, verso 1, um texto muito conhecido. O que diz lá nesse texto? O texto diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. Ali a gente tem uma definição de fé, certo? E quando nós lemos esse texto, e nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre fé pura, fé no estado puro. E quando nós lemos esse texto, lá na carta aos Hebreus, nós descobrimos
que a fé em nada, absolutamente nada, a fé depende das circunstâncias. Quando nós lemos esse texto lá em Hebreus, nós descobrimos que a fé em nada depende dos sentidos, que a fé em nada depende das percepções de cada um de nós. Quando o autor dos Hebreus, ele escreve esta carta, e posteriormente muita gente, muitos teólogos, estudiosos, eles tentaram desenvolver o conceito de fé, aplicando o conceito de fé às nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Eu já fiz aqui uma citação, há alguns domingos atrás, de um teólogo alemão chamado Schleiermacher, que diz que fé é esse profundo sentimento de dependência de Deus. Esse é o conceito que ele traz para nós. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que absolutamente tudo depende de Deus. Ou seja, Deus está no controle de tudo, e Deus cuida de tudo. Ou seja, Deus está no controle da sua vida, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Então é esse sentimento total de dependência de Deus. Você tem esse sentimento? Esse sentimento que toma a sua vida, de que o Senhor está no controle, mesmo quando existe um descontrole das circunstâncias à nossa volta, mas Deus está no controle. Já tem um outro teólogo chamado Paul Tillich, no seu livro Dinâmica da Fé, e ele já diz para nós lá que fé é o estado em que se é possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Ou seja, o estado em que é possível ser possuído no sentido de ser envolvido no ato de crer. É isso que ele está querendo dizer. Não é ser possuído, você já pensou possuído é outra coisa, né? Não é esse possuído, tá? Esquece esse possuído. Mas esse ser envolvido no ato de crer, sem nenhuma reserva e sem nenhuma ressalva. Que a gente faz ao contrário, né? A gente diz que nós estamos ali na total dependência de Deus, que eu estou envolvido por aquilo que me toca incondicionalmente, mas eu coloco algumas reservas com relação a isso. Eu coloco algumas ressalvas. Será? Você ora a Deus e a circunstância está difícil para você. E você diz, será? É sem reserva, gente, é sem ressalva nenhuma. Embora a ressalva seja que a fé tem que ser um estar possuído por aquilo que é incondicional. Porque se eu estiver possuído incondicionalmente por aquilo que é condicional, cedo ou tarde a fé que eu digo que tem, ela vai falhar. E ela falha. Se eu colocar a minha fé, se você depositar a sua fé naquilo que é passageiro, naquilo que é provisório, naquilo que é efêmero, naquilo que é circunstancial, quando essas coisas saem de cena, a fé desmorona. Aí a pessoa diz aquilo que eu e você já ouvimos, ou já dissemos em algum momento da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada cristã, a gente diz assim, perdi a fé. Perdi a minha fé. Por isso, razão pela qual a fé tem a ver com certezas e convicções, gente. Eu já disse isso aqui, certezas e convicções, à luz de Hebreus capítulo 11, verso 1. Certeza e convicção de que permanece mesmo quando tudo vai embora, quando tudo sai, quando eu perdo tudo, quando eu acabo perdendo tudo. É certeza e convicção. Fé tem a ver com as certezas e com as convicções, Naide, que estão enraizadas dentro do meu coração e do seu coração, que simplesmente independem daquilo que está acontecendo ao meu derredor. É certeza e convicção. Ou seja, nós podemos dizer que a fé, ela tem que ser autônoma. Ela tem autonomia em relação às circunstâncias, em relação aos fatos, em relação às pessoas, aos sentidos, às percepções que nós temos.
Ou seja, a fé fica firme quando tudo está desmoronando na minha vida, quando tudo está dando errado. É certeza e convicção. Porque eu não sou possuído por aquilo, por uma condição, não. Eu sou possuído por aquilo que me toca incondicionalmente. E o que é isso? É o próprio Deus. A fé tem autonomia, gente. E isso nos liga ao texto que nós lemos do profeta Naum. Esse texto, para você ter uma ideia, ele foi escrito numa época muito difícil do povo de Deus. E aqui vem o contexto para a gente entender o texto. Senão eu tiro um texto fora do contexto e ele vira um monstro, ele vira uma heresia. Por isso a gente tem que entender o texto dentro do seu contexto. Porque se alguém for contar a história da vida do Oséias aqui, né? Eu conheço um pouco da história dele, porque a gente já trocou umas ideias aí, né? Legal, sentado na mesa. E mesa é lugar de comunhão, né, gente? Mesa é lugar da gente sentar, e não é para comer num primeiro lugar. Mesa é comunhão, mesa é bate-papo, mesa é relação, mesa é troca de experiência. Isso é muito gostoso. Estando na casa dele, algumas vezes nós já estivemos lá, a gente conversou, né? Mas para eu conhecer o Oséias, eu tenho que conhecer a história dele, não é? E eu conheço um pouco da história dele. Então é a mesma coisa. Para eu poder extrair o que o texto está dizendo, eu preciso inseri-lo dentro do seu próprio contexto. Senão, eu não conheço. E esse texto foi escrito num período muito difícil da história do povo de Deus, né? Você sabe que desde Jacó, neto de Abraão, ele teve 12 filhos, né? E depois vieram a ser constituídas as 12 tribos de Israel, certo? Eles eram uma nação tribal. E cada tribo, as 12 tribos, cada um tinha um chefe, vou chamá-lo assim. Cada um tinha um chefe. E eles só se juntavam quando eles eram atacados por um povo que não era o povo deles. Aí eles se juntavam para poder combater, tá? Só que eles estavam cansados disso. Eles cansaram desse negócio. Mas toda vez, né? Aí tem que reunir as 12 tribos, os 12 chefes. A gente tem que ver estratégia para poder combater o inimigo. Isso foi cansando. Então eles pensaram: bom, a gente precisa de um rei. Porque tendo um rei, eu tenho um exército permanente. Era isso. Então a gente precisa ter um rei. E aí eles vão diante do Senhor, né? E pedem um rei. O profeta Samuel também foi contra isso. O próprio Deus a princípio foi contra isso. Mas Deus é misericórdia. Deus vai e atende. E o primeiro rei é instituído, que foi Saul, que não foi um bom rei. Você conhece a história dele. Foi péssimo. Péssimo. Depois dele vem um rei que você conhece, chamado Davi, que venceu o gigante Golias, que embora com seus erros e pecados, foi um grande rei, chamado o homem segundo o coração de Deus. Depois da sua morte, quem que assume? Salomão. Recebe lá, e a gente se lembra muito disso, né? Salomão recebeu sabedoria de Deus. Eu preciso dizer para você que vai à Escritura, porque ele recebeu sabedoria de Deus, mas o que ele trouxe para o povo do Senhor foi a idolatria para Israel. Ele fez isso. Quando Salomão morreu, Deus vem e impõe juízo sobre, disciplina sobre a terra de Israel, e o reino foi dividido em 2 reinos: reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E aí você sabemos à luz da Escritura, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsistirá. Foi o que aconteceu. Eles queriam, Deus foi lá e atendeu. Deus foi lá e falou: tá bom, vocês querem um rei? Está aqui. Mas não deu certo. Deus vem, disciplina, vem com o seu juízo, e o reino é dividido: reino do norte e reino do sul. Só que é o seguinte: o reino do norte não demorou muito. Olha como é que é o povo de Deus. O povo de Deus sempre se desvia. E não demorou muito, o reino do norte se desviou, né? Colocaram um rei lá que desagradou ao Senhor. E aí Deus usa o império assírio
cuja capital era Nínive, né? E Deus usa isso, um povo terrível, um povo sanguinário, e eles chegam ao território lá de Israel, eles aniquilam todo o reino do norte. Isso respinga sobre Judá, porque eles atacaram o reino do norte e depois voltaram todas as suas armas para o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Agora imagina a situação do povo. O povo não tinha como reagir. Não existia reação possível. Judá estava vendo que aquilo que aconteceu lá em Samaria, aquilo que aconteceu no reino do norte, aconteceria com eles também. Eles estavam se sentindo como? Frágeis, pequenos. Nós seremos derrotados, nós seremos aniquilados. É assim que eles se sentiam. Deus vai e levanta um profeta, e um desses foi o profeta Naum, e ele levantando Naum, para que ele dissesse o seguinte, e ele disse assim: não olhem para a Síria, olhem para Deus. Não olhe para a Síria, olhe para o Senhor. A Síria é tudo isso que vocês sabem. O perigo é real, o perigo é iminente, mas Deus é maior do que a Síria. Deus é maior do que a Síria. Não tenham medo, porque Deus é maior. Irmãos, Deus é maior que a circunstância que você está vivendo. Deus é maior que qualquer inimigo, que qualquer ameaça, que qualquer perigo, que qualquer armadilha possa sobrevir sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Deus é maior. Deus é maior que qualquer falta de recursos. Por isso nós devemos fazer o que o profeta disse para o povo naquele momento: não olhe para a Síria, olhe para Deus. Deus está dizendo hoje para mim e para você: não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Olhe para Deus. Porque Deus é infinitamente maior do que a Síria. Porque Ele executa a vingança, Ele manifesta o seu furor, porque o seu poder é imenso, Ele não deixa impune o culpado no seu caminho. O seu caminho está o vendaval, a tormenta, onde ninguém tem coragem de andar, Deus anda, Deus vai. Aonde ninguém tem coragem de ir, Deus vai. O texto diz que as nuvens são poeira dos seus pés. Deus é maior, gente, de tudo, absolutamente tudo que eu e você conhecemos. Deus é maior. Deus é maior que essa cidade. Bom, para ser maior que Lupianópolis, não sei tanto, né? Mas Deus é maior que Lupianópolis, Deus é maior que Londrina, Deus é maior que Curitiba, Deus é maior que o estado do Paraná, Deus é maior que o Brasil, Deus é maior que este mundo que nós conhecemos, Deus é maior que o cosmos que foi criado por Ele, porque Deus é maior. Deus é maior. Então, meu irmão, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Fé tem a ver com isso, gente. Quando tudo diz não, tem um cântico antigo, não tem? Quando tudo diz não, no íntimo nós devemos dizer com certeza e convicção, Hebreus capítulo 11, verso 1, sim, quando tudo diz não, eu digo sim. Por que é que eu digo sim? Porque Deus é maior. Deus é maior, gente. Deus é maior que qualquer enfermidade, qualquer falta de relacionamento que não existe mais dentro da sua casa. Deus é maior. Deus é maior, absolutamente maior que tudo o que nós podemos ver. Gente, se Naum tivesse vivido lá no Novo Testamento, porque ele pertence ao Antigo Testamento, e eles estão entrelaçados, eles estão ligados, eu acho que ele diria para o povo mais ou menos assim, ó: não faça como Pedro naquele dia, que tirou os seus olhos de Jesus, olhou para os ventos, olhou para as águas, ele não olhou para o Senhor. Gente, quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, nós afundamos, literalmente nós afundamos, nos enfiamos num poço tão profundo, mas Ele vai lá com o seu amor, com a sua graça, Ele nos resgata do poço,
Porque Deus faz isso. Ele é o resgatador. Vou falar sobre isso domingo que vem. Ele é o Goel, Ele é o resgatador. É a graça sendo manifestada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não olhe para a Síria, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, porque Deus é maior que tudo. Naum teria dito assim, olha, não olha para a água, não olha para o vento, não olha para a tempestade, porque Ele é maior do que a tempestade. Gente, a Síria não foi páreo para Deus, como o Império Romano não foi páreo para Deus, como o Império Nazista não foi páreo para Deus. Todos os impérios que se levantaram nesse mundo caíram. O único reino que subsiste até hoje é o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós, nós que cremos. Esse reino é inatingível, é inconquistável, é inabalável, o reino de Deus. E no ano 612 a.C., para você ter uma ideia, a Síria foi destruída. Por quê? Porque Deus é maior. Mas num determinado momento da história, Ele usou esse povo para castigar o povo de Deus, seu povo. Por isso, quando a gente diz assim, falta a gente ir para a Escritura, gente. A gente acha bonito, Deus é amor, cantamos, Deus é amor, Deus é amor. A gente gosta disso, isso é bonito. Mas Deus pune o culpado, tá? Sempre fez isso. E vai fazer isso na consumação dos séculos. Fará isso. Então a gente tem que pensar um pouco sobre Deus. Qual é o conceito que eu tenho sobre Deus? Não é para ficar com medo dele. Temor não é isso. É saber quem é Deus. Só que daí quando nós chegamos ao versículo 7, nós encontramos o que eu chamo aqui de fé em estado puro, fé pura. Porque quando a gente lê os versículos anteriores, dá terror, não dá? Dá medo na gente, não dá? Porque os versículos anteriores diz assim, que Ele repreende o mar, quem pode suportar a sua indignação? E aí vem o versículo 7, diz assim, no meio de tudo isso, diz assim, o Senhor é bom. Então quando a gente chega no versículo 7, a gente tem fé em estado puro, é a cristalização da fé de Naum, e do que deveria ser de todo o povo naquele momento, ou seja, o versículo 7 faz duas afirmações que precisam encontrar lugar no nosso coração. A primeira eu já falei para vocês, eu já adiantei, independentemente das circunstâncias que envolvem a nossa vida, daquilo que a gente está vivendo. Então, duas declarações de Naum no verso 7 expressam essa fé pura, esse estado de fé pura que eu e você devemos ter. O primeiro nós já falamos aqui, porque Deus é bom. O texto diz isso. Deus é, o Senhor é bom. O mundo está ruindo, pastor, o mundo está caindo na minha cabeça. Eu me sinto ameaçado, eu me sinto fragilizado, eu me sinto pobre, não pela questão material, mas me sinto pobre de espírito, eu me sinto arrasado, pastor, mas eu preciso dizer para você, e o texto diz que Deus é bom. Eu não tenho recursos suficientes para lutar essa luta, eu não sei onde encontrar armas que possam me ajudar, mas o Senhor é bom. Não está dizendo isso lá, não está dizendo, olha, o Senhor é bom. A Síria está lá, a gente não tem como combater, mas o Senhor é bom. A sua vida pode estar de cabeça para baixo, mas Deus é bom. Talvez você esteja pensando assim, eu não tenho pessoas para me socorrer, pastor. Aquelas que eu esperava que me ajudassem, que iam estender a mão para mim, recolheram a sua mão. Eu preciso dizer para você que tem alguém que não tem a mão recolhida, que tem sempre a sua mão estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é Deus. A boa mão de Deus está sobre nós. Eu fiquei sozinho, pastor, eu estou com medo.
eu estou cheio de ressentimento, ansiedade toma conta do meu coração, não tenho a menor chance. Deus é bom. Pastor, eu estou com depressão, pastor, eu estou com síndrome do pânico, ansiedade tem tomado o meu coração, minha autoestima está baixa, e como nós vivemos no tempo onde a autoestima está baixa. Poxa, Deus te fez assim, Deus ama você, falta você amar você como você é. Não vai crescer cabelo na minha cabeça, não vai. Ou eu amo como eu sou. Deus nos fez assim. Então talvez você esteja com autoestima lá no chão. Talvez seja uma questão sua, porque alguém te colocou lá no chão, mas tem alguém que te levanta, tem alguém que ama você da forma como você é. Tem gente com vontade de morrer, que a vida perdeu a graça, perdeu o sabor. Para mim, preciso dizer para você que Deus é bom. E quando eu descubro que Deus é bom, em meio ao caos da minha vida, eu consigo suportar o caos da minha vida. E aí e a gente tem que fazer um exercício, gente. A gente tem que falar isso. A gente tem que dizer isso. Falar para você, isso não é confissão positiva, não é nada disso, por favor. Não creio nisso, isso não é de Deus, isso é do diabo. Mas a gente precisa dizer que Deus é bom, dizer para a gente mesmo às vezes, puxa, Deus é bom, preciso ir a esse texto de vez em quando, e há outros textos que dizem que Deus é bom, assim como o texto de Abacuque, que eu gosto muito, que diz que ainda que a figueira não floresça, o Senhor é bom. O texto diz lá, ainda que a vide não dê fruto, o Senhor é bom. Ainda que o produto da oliveira minta, o Senhor é bom. Ainda que falte gado no curral, o Senhor é bom. Ainda que eu esteja desempregado, o Senhor é bom. Ainda que a minha filha ou meu filho não me obedeçam mais, o Senhor é bom. Ainda que a minha esposa esteja me traindo, ou meu marido me traindo, o Senhor é bom. Ainda que eu tenha um filho enfiado nas drogas, o Senhor é bom. Porque Deus é bom, gente. Deus é bom demais. E a gente se esquece disso às vezes. Porque aquele total sentimento, como disse Leimacher, de total dependência de Deus, aonde está a total dependência de Deus? Deus é bom. Porque a sua bondade não tem nada, absolutamente nada a ver com o que eu estou passando. Tem gente que diz assim, Deus não é bom para comigo, olha o que eu estou passando. Não, porque a sua bondade não tem nada a ver com isso, gente. A sua bondade, nada, absolutamente nada, depende do que eu estou vivendo na minha vida. A sua bondade é a sua essência e o seu caráter. O Senhor é bom. Eu creio nisso, você crê nisso? O Senhor é bom, gente. O Senhor tem sido bom para com você, para com a sua família. O Senhor é bom, o Senhor tem sido bom para com essa comunidade, apesar dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido bom com a nossa cidade. O Senhor tem sido bom com o estado do Paraná. O Senhor tem sido bom para com o Brasil. Mas o Brasil está vivendo o que está vendo. O Senhor é bom, não olhe para a Síria, olhe para o Senhor, porque o Senhor é bom. Isso é fé em estado puro, gente, isso é fé pura. O que é fé pura? O Senhor é bom, mesmo que eu esteja vivendo um caos na minha vida. Pastor, eu não estou entendendo absolutamente nada. Você não tem que entender nada, você tem que entender que o Senhor é bom. Tem gente que me procura, pastor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu vou dizer para você, o Senhor é bom. A gente precisa dizer isso todos os dias da nossa vida. Acorda dizendo isso, gente, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Diga para as pessoas que estão sofrendo, fala, o Senhor é bom. Mas explique para ela. Essa fé pura de Naum, que tem que ser a minha fé, a sua fé, que deveria ter sido a fé do povo de Judá naquele momento da história.
Mas o texto também traz para nós ali, e acrescenta também um outro elemento, que o Senhor é refúgio no dia da angústia. O conceito de refúgio no Antigo Testamento é algo maravilhoso, gente. No Antigo Testamento, Deus ordenou a construção das chamadas cidades refúgio. Você já leu isso? Quem já leu isso? Como é que funcionava essa cidade, pastor? Essas cidades não eram uma só, eram algumas. Se alguém tivesse cometido um crime involuntário, mas ainda não estava transitado e julgado, acho que o termo é esse, né? Não estava transitado e julgado, né? Ainda poderia estar sujeito a alguma punição da lei, e também ao direito de vingança que existia naquela época. Algum parente poderia vir e requerer o direito de vingança, ou seja, tirar a sua vida. E aí, o que essa pessoa fazia? Ela corria para a cidade de refúgio. Olha como Deus cuida do seu povo. Eu, quando leio isso, eu fico maravilhado. Deus preocupado com isso. Israel precisava entender, e você precisa entender, que Deus é refúgio. Tem que sair do campo das ideias, gente, e a gente vivenciar, a gente praticar isso dia a dia. Deus é refúgio. É alguém para onde a gente pode correr. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Quando tudo fica esquisito, porque às vezes as coisas ficam esquisitas na vida da gente, né? A coisa fica estranha na vida da gente, fica difícil, fica complicado. Existe um esconderijo, o salmista diz isso: aquele que se esconde debaixo das suas asas, habita no lugar do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ou seja, essa é a ideia de refúgio. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na tribulação. Então tem para onde a gente correr, mesmo que esteja tudo ruindo, sabe? Eu já disse isso aqui, eu fazia isso antes. Castelo de cartas. Eu tinha esse hábito quando eu era, faz tempo, né? Jovem. Está dando risada, David? Você chega lá. Louvado seja Deus por isso, né? Eu fazia castelos assim. Mas de vez em quando, por qualquer coisinha, a nossa vida é assim, é um castelo. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina, que está aqui, daqui a pouco, ó, acabou. Mas existe um lugar de refúgio, existe um lugar de socorro, para onde eu posso ir, para onde você pode ir. É fé em estado puro. Fé em estado puro diz que quando tudo está desmoronando, Deus é fiel, e nós podemos correr para lá, nós podemos não só correr, mas nós podemos nos abrigar lá. Num dia de chuva forte, o que você faz? Você não corre para se abrigar? Para não se molhar? Para não correr risco? É isso que eu e você temos que fazer com as outras áreas da nossa vida. Correr para o Senhor. Por isso o salmista continua dizendo: ainda que os montes se abalem, ainda que a terra trema e as montanhas pela fúria sejam jogadas para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Deus é o nosso refúgio, gente. Deus é refúgio. Assim como uma criança, vou dar um exemplo aqui. Uma criança de colo, tá? Passeando no shopping, com o pai e com a mãe, tá? E aí passa perto, no Catuaí tem, né, aqueles balões, não tem lá aqueles balões lá? Então, digamos que por um acaso estoura tudo aqueles balões lá, certo? E a criança se assusta, e ela faz aquele gesto que eu e você já fizemos, e a gente se esquece disso, porque nós já fizemos isso, não só com o nosso pai daqui, mas já fizemos com o Pai eterno também, e é isso que eu estou querendo dizer. E ela vai e faz aquele gesto, o pai está do lado, ela vai e levanta os seus braços para que o seu pai possa. Por que ela faz isso, gente? Aquela criança, ela não é capaz ainda, uma criança de colo, pequena,
ela não é capaz de elaborar um tipo de reação. Bom, estourou, vou levantar as mãos. Não, ela não é capaz de fazer isso ainda. Ela não tem categorias intelectuais suficientes ainda para saber direito, uma criança bem de colo, para saber qual o vínculo que ela tem com aquela pessoa ali do lado. Ela não pensou assim, eu vou recorrer a ele, e se ele não me atender, eu vou ligar lá para o conselho tutelar, vou fazer uma denúncia dele, porque ele não estendeu as suas mãos para mim. Ela também não pensou, e nossos filhos às vezes pensam, num conceito de obrigatoriedade, ou seja, ele é obrigado a me pegar no colo. Você me pôs no mundo, cuida, pega, protege. Ué, você não me colocou no mundo? Conceito de obrigatoriedade, não. Em algum lugar, ela não aprendeu pela razão, gente, mas pela experiência, o que significam aqueles braços erguidos. E não é qualquer um. Eu não vou erguer, a criança, eu não vou erguer o braço para qualquer um que está passando, não. Eu vou erguer o braço para quem eu confio, para quem eu sei que pode me proteger, para alguém que faz parte da minha vida, para alguém que dá segurança à minha vida, mesmo a criança não entendendo, gente, ela não tem condições ainda, ela levanta os seus braços e o pai pega a criança, e ela se sente aonde? Em refúgio nos braços do seu pai. Gente, quando toda a teologia perde o sentido, quando toda a doutrina não serve absolutamente nada para a vida, o que é que eu e você nós temos que fazer? Nós temos que usar aquela expressão bíblica, Abba, Abba, porque Ele é refúgio, e eu encontro refúgio nos braços do Eterno, porque Ele é meu Pai, porque eu confio nele, porque eu sei que Ele pode me proteger. Se o seu pai não é o melhor exemplo, pega a mãe, tá? Já preguei aqui as faces maternas de Deus, não tem problema nenhum com relação a isso. Pega a mãe, pega a avó, que muitas vezes é pai, mãe, né? Com Deus é assim, gente, está tudo caindo, é só a gente fazer isso. Tem alguém que vai nos acolher nos seus braços, porque, primeiro, fé em estado puro, porque Deus é bom, e o texto diz lá, porque Ele é fortaleza no dia da angústia, e todos nós enfrentamos um dia de angústia, e não é um dia só. Por isso eu quero deixar com você esta mensagem nessa noite. Fé em estado puro é isso, gente, é saber que apesar das circunstâncias adversas, Deus é bom, e tem um lugar para onde eu posso correr, nos braços dele. Talvez você já tenha experimentado isso, talvez você esteja experimentando isso nesse exato momento, mas talvez você experimente isso lá na frente. Então essa mensagem é para todos nós, é para todos nós. Não olhe para a Síria, olhe para Deus, não olhe para a circunstância, olhe para Deus, que Deus é bom, e Ele é socorro para mim. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Mais uma vez, eu quero agradecer por aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, aqueles que estão pela segunda, terceira, que já fazem parte dessa comunidade. Que o Senhor abençoe ricamente, e aqueles que são membros dessa comunidade, que o Senhor também abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que seja uma semana muito produtiva, mas que nessa semana você possa dizer isso. Diga isso, Deus é bom, Deus é refúgio. Porque em algum momento dessa semana, e aqui a gente não prega só vitória, até só vitória, a vida não é feita disso, só de vitória, também é. Mas a maior vitória que eu e você já estamos desfrutando foi conquistada lá na cruz por Cristo Jesus. Essa é a vitória que importa, gente. Esta é a vitória que importa. Esta é a promessa que importa. Mas é claro, existem circunstâncias da vida. Então diga isso, levante amanhã e diga: o Senhor é bom,
o Senhor é refúgio. Estou deprimido, o Senhor é bom, o Senhor é refúgio. Tenho negócio a resolver, o Senhor é bom, o Senhor é refúgio. Tenho relações que estão abaladas, o Senhor é bom, o Senhor é refúgio. Diga isso. Experimente do Senhor. Corra para Ele. Porque Ele está de braços abertos para poder receber você e abraçar você. E lá a gente encontra descanso. Lá a gente consegue respirar. Lá a gente consegue um renovo para a gente poder continuar. Talvez a circunstância não seja resolvida, ou naquele momento, ou futuramente. Mas isso não importa. Porque o importa é que mesmo que eu não tenha bois no curral, mesmo que eu não tenha absolutamente nada, eu tenho o Senhor. Isto para mim é suficiente. Isso é suficiente para a minha vida. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra. Porque Tu és bom, Senhor. Porque Tu és refúgio. E é somente em Ti que nós podemos socorrer, Senhor. Fé é isso. Esta é a fé. Esta era a fé do profeta Naum. Esta deve ser a nossa fé, Senhor. A nossa certeza, a nossa convicção. Mesmo quando tudo sai, tudo vai embora, eu me alegro no Senhor. Porque Tu és bom. Porque existe um lugar para onde eu posso correr. E existe um lugar preparado para aqueles que pertencem a Ti, Senhor. E é para lá que nós estamos indo, Senhor. Pai, esta vida é uma grande peregrinação, é uma grande caminhada, Senhor. Aqui não é a nossa casa, Senhor. Aqui não é o nosso lar, aqui é provisório. Nós estamos caminhando para o lar eterno, Senhor. Para a glória. Assim como o Senhor recebeu o seu servo Billy Graham na última semana, nós também um dia seremos recebidos na glória. Nós também estaremos diante daquele que é maior do que todas as coisas. Assim como o apóstolo Paulo dizia, estar com Cristo é lucro, é ganho, é incomparavelmente melhor. Mas nós podemos já desfrutar, já nesse momento, Senhor, da Sua companhia. E nós desfrutamos dela. E ela traz segurança para cada um de nós. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, nós oramos pelos enfermos da igreja. Oramos por aqueles que estão com a sua fé abalada nesse momento, porque tiraram os olhos do Senhor, estão olhando somente para a Síria, para as circunstâncias, e não conseguem ver recursos suficientes, foram abandonados, estão sozinhos, e não tem como resolver esse problema, essa dificuldade na sua vida. Senhor, vem com a Sua providência sobre esta vida, Senhor. Pai, tira toda a ansiedade que muitas vezes nós somos acometidos durante o dia, durante a semana, Senhor. Porque quando isso sobrevier, ó Deus, possamos lembrar, Deus é bom, o Senhor é refúgio, eu não tenho por que temer, porque Tu estás comigo. Então, Senhor, nós Te pedimos, se porventura nesta semana nós nos desviarmos, tirarmos o nosso olhar de Ti, que o Senhor venha e possa nos ajudar a retomarmos a visão e olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é maior do que todas as coisas, maior do que tudo. Por isso, ó Deus, nós colocamos aqueles que estão sofrendo por enfermidade física, emocional, qualquer dificuldade que esteja enfrentando, colocamos nessas vidas e pedimos o Seu auxílio sobre eles, Senhor. E fortalece a cada um de nós, fortalece a Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão com os joelhos vacilantes, prontos, Senhor, a sucumbir, que o Senhor venha também, ó Deus, com a Sua graça sobre esta vida e dê um ânimo redobrado, que o sabor da vida, que a alegria, que é a Sua presença, possa ser algo presente na vida de quem esteja passando por isso, Senhor. Muitos de nós já enfrentamos isso, não é vergonha nenhuma nós dizermos isso. Muitos de nós já sofremos de depressão, de ansiedade,
mas o Senhor tem restaurado a cada um de nós. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Pai, nós te pedimos por aqueles que precisam de uma porta de trabalho, Senhor. Nós sabemos que o que o Senhor disse para o povo naquele momento diante do Mar Vermelho, o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche. O Senhor continua dizendo a cada um de nós: marchem, continuem andando pela fé, porque o Senhor consegue abrir portas onde não existem, Senhor. Por isso nós pedimos por essas pessoas, por essas vidas que têm orado, que têm clamado. Nós temos orado por cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho. E por aqueles que já receberam, louvado seja o teu nome, Senhor. Que não haja ingratidão no coração, mas que haja gratidão, porque o Senhor abriu uma porta de trabalho. Que esta pessoa possa ser uma bênção onde o Senhor está colocando, porque nada acontece por acaso. Nós cremos na sua providência, na sua ação sobre as nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós. Usa esta vida, Senhor, tremendamente aonde o Senhor tenha colocado. A todos que trabalham, Senhor, aqueles que são empregados, usa essas vidas para a glória do teu santo nome. Aqueles que são empregadores, que o Senhor use essas vidas para a sua glória, Senhor. Porque tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, é para a glória do teu santo nome, é para o louvor da sua glória. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor nos sustente. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.